Olá! Hoje é dia 7 de agosto, a primeira sessão ordinária do mês de agosto e a primeira sessão ordinária após o recesso de meio de ano. E hoje nós vamos conversar com a vereadora Rosiello, que tem um requerimento muito pertinente relacionado a algumas demandas de servidores da Secretaria de Educação. Que demandas foram essas, vereadora? Boa noite. Boa noite. Essas demandas elas surgiram numa Assembleia Geral que ocorreu no dia 12 de julho no Sindicato dos Servidores Municipais, servidores da Prefeitura de Botucatu, que são as atendentes de creches. As atendentes de creches, elas buscam por algumas valorizações na categoria, como o primeiro é a nomenclatura do nome atendente de creche. Já desde 2020, o Supremo Tribunal Federal já apontou, já decidiu que atendente de creche tem a função de professor. Então, nesse sentido, o atendente de creche não exerce só o cuidado com as crianças, uma prática de cuidar assistencialista. Com a legislação que ocorreu, desde a Constituição, depois a Lei de Diretriz Base da Educação, e essa decisão do STF, ele vem colocar que o cuidar das crianças está associado com a educação. Então, não pode separar cuidado e educação. Então, a prática pedagógica ela está inserida nesse cuidado que as atendentes de creches, ela passa, então, a ter a denominação de professoras. E, nesse sentido, as atendentes pedem para que a lei que estrutura a organização dos servidores da prefeitura sejam feita uma análise, feita essa correção de nomenclatura, adequando a função de professor e, consequentemente, solicitam a melhoria do salário. Veja bem, o salário nacional, o salário mínimo nacional é de R$ 1.320. O salário mínimo estadual do governo do Estado de São Paulo é de R$ 1.550. E elas pedem que sejam equiparados o salário mínimo delas à categoria, ao valor do salário mínimo do governo do Estado de São Paulo. Então, é uma atuação, um trabalho pedagógico do cuidar que elas pedem a adequação à nomenclatura para professoras do que são, porque cuidar e trabalhar para a educação é uma prática pedagógica, que seja feita essa valorização para que, no mínimo, seja concedido o salário base constitucional da Constituição do Estado de São Paulo, de R$ 1.550, também seja observada a garantia da insalubridade, também que seja observada o fim das terceirizações, que abram concursos públicos e que as atendentes, essas profissionais da educação, essas professoras, elas venham cuidar de crianças na prática pedagógica através de concurso público e não pessoas assim terceirizadas, que isso compromete o desenvolvimento das crianças. Crianças que participam, que têm que ser educadas, que têm o desenvolvimento na sua educação de 0 a 5 anos de idade, que é a primeira infância, ela tem um desenvolvimento infantil que precisa desse cuidado e dessa prática pedagógica, e precisa de profissionais capacitados para isso. E, para isso, há necessidade da abertura de concurso público, com os requisitos para ter esses profissionais, e não somente cuidadoras através de empresas terceirizadas. Então, a gente tem que pensar na qualidade da educação dessas crianças para o desenvolvimento dela, educacional, cognitivo, que precisa ter nas nossas creches, das nossas instituições de educação infantil. Então, essas são umas das demandas que foram solicitadas e que, nessa noite, nós apresentamos na Câmara Municipal. Então, só frisando, nessa assembleia, vocês escutaram as demandas e, por meio de um requerimento assinado em conjunto, solicitaram que o prefeito acolha essas demandas dessas funcionárias. Sim, provavelmente o sindicato também vai fazer esse pedido, porque lá é o espaço para ouvir a categoria, e nós, vereadores que fomos chamados ou que fomos notificados do que foi discutido, também estamos dando esse apoio a essa categoria, assim como a gente apoia, nós, vereadores, nós apoiamos todas as outras categorias, como o piso da enfermagem, que nós estamos também trabalhando, o plano de carreira dos professores, o plano de carreira da Guarda Municipal, e agora as atendentes de creche, que pedem essa valorização justa
já garantida por lei, que é a sua nomenclatura como professoras, a valorização salarial, pelo menos ao valor do salário mínimo do Estado de São Paulo, para que tenha concedido o direito à insalubridade, para que acabe com as terceirizações e que esteja profissionais capacitadas, e essas são umas das demandas que foram apresentadas, e nós também aprovamos na noite de hoje para fortalecer esse pedido para a categoria. Tá certo, então, vereadora Rose, muito obrigado por conversar conosco sobre essa importante propositura aqui para o Direto da Sessão do dia 7 de agosto.